Oi, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre o Circo da Noite. Ele tem umas 400 e poucas páginas e eu dei 5 estrelas pra ele. Ele é da Erin Morgenstern e esse vídeo talvez fique um pouco confuso e um pouco lento, talvez. Então eu recomendo que, dependendo da situação que você sentir aí, coloca na velocidade 2, vai com Deus. Eu também vou tentar colocar aqui embaixo uma playlist que eu achei que combinou muito com o livro. Não é uma playlist do livro, só que quando eu tava lendo, eu coloquei essa playlist, combinou de dar certo. E então, eu não sei exatamente o que falar sobre Circo da Noite. Ele é um romance, mas o romance não foi o que me moveu. Ele ficou bem escondido numa camada de fantasia que foi o que realmente fez com que eu continuasse lendo. E ele não é meu favorito do ano, apesar das 5 estrelas, por conta de que eu prefiro alguns livros que, mesmo com uma narrativa mais simples, uma história menos cativante, eu tenho personagens que me causam emoções intensas. E eu não senti tanto isso com o Circo da Noite, mas eu não tirei nenhuma estrela por conta disso, porque, cara, eu não sei se era realmente propósito, pra mim não era, e ele me serviu de outros modos, entendeu? Então, apesar de eu não ter conectado muito bem com nenhum personagem, assim, não ter sentido todas as emoções de um personagem, eu senti mais do que isso, porque pra mim, esse livro, o que faz com que ele seja 5 estrelas, o que faz com que ele seja tão perfeito, é que ele é muito sensorial. É engraçado porque esse livro, ele é muito confuso. Então, eu até tava falando que ele... Perdão. Que ele me lembra um pouco de... Assim Se Perde a Guerra no Tempo. Não porque ele me lembra Assim Se Perde a Guerra no Tempo, mas porque os dois têm uma confusão ali. Só que se vocês lembrarem, Assim Se Perde a Guerra no Tempo perdeu pontos pra mim justamente por conta dessa confusão. E por que o Circo da Noite não perde? Porque o Circo da Noite, ele não tem nenhuma obrigação em te dar uma explicação, entende? Assim Se Perde a Guerra no Tempo, ele tem uma pegada muito sci-fi. Então, você espera que ele tenha alguma lógica ali por trás, que ele te explique alguma coisa. Enquanto o Circo da Noite, ele não tem essa proposta. Ele tem uma proposta totalmente surreal, onírica, literalmente onírica, porque é esse o termo que eles usam, inclusive, no livro. E então você já sabe que você não vai receber uma explicação muito lógica, sabe? Tipo, poxa, ele tem magia, ele tem um circo fantástico, cara. Você acha que você vai receber uma lógica? Vai sonhando. Então, se você quer alguma coisa que realmente tenha uma lógica, tenha uma explicação, assim, plausível, você não vai achar aqui. Você vai achar, porém, um conteúdo muito cativante, um conteúdo que vai te fazer com que você se sinta imerso na história. Inclusive, como ela começa o livro, faz isso, que ela começa o livro falando, tipo, o circo chega na cidade, e você fica tipo, ai meu Deus, eu nem gosto de circo. Você está andando e sente esse cheiro, e sente isso, e sente aquilo, e você fica tipo, eu estou vendo, eu consigo ver, eu consigo sentir. Surreal, sabe? Eu fiquei tipo... Eu amei esse livro na primeira página. Entendeu? Eu não tava nem aí pro que ele ia se tornar. Ele podia receber, tipo, uma estrela, ele ser uma bosta de uma história. Ainda assim, eu ia falar, não, eu amo esse livro. Porque a primeira página, ela conseguiu me cativar de uma forma, assim, sem igual. Não é sempre que ela vai escrever que nem ela escreveu na primeira página. Mas ainda assim, você consegue sentir algumas coisas que ela te propõe a sentir.
Você consegue imaginar. Parece que você tá navegando num sonho nesse livro. E realmente eu acredito que seja essa a proposta. Que é não fazer muito sentido, não fazer muita lógica, não ter nada que você entenda direito, você não vai conseguir imaginar as coisas direito, vai ter um relógio, você vai ficar tipo, eu não tô entendendo como é que surgem as coisas nesse relógio, como é que ele se gira, como é que ele faz, como é que... Não vai entender, mas você vai amar, você vai achar lindo porque ele é. Entendeu? Porque ele te cativa de uma forma que só os sonhos conseguem cativar, entendeu? Ele não faz sentido, ele não faz lógica. Mas ele é palpável nesse sentido de eu não consigo entender direito, eu não consigo nem visualizar direito, mas eu sinto. Então, basicamente é isso. Ele caminha em núcleos muito diferentes, então pode parecer, talvez, para algumas pessoas, que ele é lento. Eu achei ele um pouco lento, mas não lento como O Nome do Vento, por exemplo, que é arrastado, é diferente, é bem diferente. Ele é lento no sentido de ele demanda um tempo para construir a narrativa. Ele demanda um tempo para você assimilar as coisas. Eu não consegui sentar e ler ele de cabo a rabo, até porque minha vida está um pouco corrida. Eu tenho que defender o meu TCC1 e vocês acham que eu vou? Não sei. Enfim, ele, além desse motivo de eu não poder realmente, devido às circunstâncias da minha vida, sentar a bunda na cadeira e ler ele de cabo a rabo, eu acho que mesmo que eu tivesse o tempo, eu não ia conseguir. Eu ia precisar ler alguns capítulos e falar, absorve. Ler mais uns capítulos. Preciso assimilar essas informações, porque... E ao mesmo tempo, eu senti uma urgência de terminar esse livro pra entender onde é que eu tava indo. Porque, tipo, eu li uns 50, 60% do livro e eu não entendi bolhufas de onde eu estava indo. Parecia que eu estava nadando e eu não sabia onde é que estava essa praia que eu estava chegando. Se é que existia uma praia de onde eu estava indo. Entendeu? Mas... falar assim parece que talvez ele seja maçante, que ele seja um nadar, morrer na praia. Não, você nada, mas você percebe que a água é tão cristalina, que tem tantos peixinhos lindos, corais, tartarugas, então não importa que você vá morrer na praia, porque o mar tá lindo, entendeu? Ele vai navegando por diferentes núcleos, diferentes tempos. Então, ela vai falando assim, ó, estamos em tal lugar no ano tal. Se você morgar, se você tá tão ansioso que você vai lendo e não pega esse tempo, você vai ficar um pouco confuso. Você vai ficar tipo... tá, volta. Realmente, ela estava no futuro. Ups. Não, ela tá no passado. Meu Deus, onde é que eu sou? Mas flui muito bem fazendo isso, sabe? Porque o que ela faz? Meu Deus! Ela constrói diferentes núcleos e eles não parecem ter nenhuma relação entre si, a não ser um pouco do circo e um pouco do próprio livro, né? Poxa, eles estão no mesmo livro, você espera que ele tenha uma conexão. E é só, entendeu? Daí você fica tipo, como é que ela vai juntar isso? Como é que isso aqui vai ter relevância para essa outra parte? E isso vai te levando adiante, entendeu? Tipo, eu quero entender onde é que a gente tá querendo chegar. E pra mim isso fluiu muito bem, no sentido de ela me deixou assim com uma pulga atrás da orelha, sabe? O que vai acontecer? Sabe? Eu acho ótimo que eu falo, tipo, e eu espero que alguém entenda. Mas, enfim. No sentido de que é quase um suspense, sabe? Não, mas a sensação que te causa é disso, sabe? De tipo,
eu estou investigando pra entender onde é que a gente vai chegar nesse romance. E então ele não tem uma linearidade, mas ele não tem uma certa cadência temporal, mas ele tem uma sensação que te deixa intrigado, ele te instiga a continuar pra você entender o que tá acontecendo, porque tá um pouco tênue essa ligação. E pra você saber o que mais vai acontecer nesse circo, o que mais vai acontecer nessas histórias que estão aqui ao redor do circo. E no final é muito legal, porque, tipo, ele começa, tipo, sei lá, com a Célia criança. E daí surge um cara chamado Bailey. Daí surge umas crianças. Daí surge um outro cara. E tudo isso parece tão, tipo... E ela tem um... Nossa, eu achei muito incrível como ela conseguiu ligar tudo isso, sabe? Tipo, parece que não tem nada, parece que tá muito longe um do outro, e do nada eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E eles têm uma lógica por trás, que é, não no sentido lógico, mas no sentido de eles têm uma explicação por trás de surgir essas coisas que estão surgindo e que parecem que não tem nenhuma conexão. E eu achei isso muito legal, a forma como ela interligou isso daí, porque, tipo, você fica... E se ela tivesse feito de outra maneira, você não ia sentir que essa ligação faz sentido. Porque, é o que eu disse, você tem que pensar que esse livro, ele se passa em anos. Então, ela vai de um período para outro, para voltar para aquele período, e esse pulo no futuro que ela deu, que depois vai se tornar um pulo no passado, ele tá ali para te explicar a importância, para te explicar a... Não a importância, mas é a força da ligação. Nossa, que química! Para te explicar um pouco a intensidade das emoções que todo mundo tá sentindo, e isso vai fazer com que no final seja justificável o que acontece, porque ela passou o livro inteiro construindo essa emoção. Senão pareceria que muito rápido, parecia tipo, não, mano, eu não faria isso. Mas você tem que lembrar que são anos que se passam construindo isso. Assim como o romance. O romance, ele nem, tipo, ele parece muito rápido, ele parece muito tênue. E você tem que pensar que eles estão imersos nessa situação, convivendo sem conviver, tocando sem se tocar, por muito tempo, sabe? E então ela não te passa uma emoção de romance, no sentido de você talvez não consiga entender muito bem esse apego, essa emoção tão intensa que eles sentem um pelo outro, essas coisas assim, mas não é rápido, tá? É justificável se você pensar, se você se colocar no papel desses personagens, entendeu? Se você pensar que eles realmente estão sem se tocar, sem se saber, sem se nada, mas eles estão próximos um do outro de uma forma diferente. Não vai explicar mais do que isso pra não tirar a surpresa, né? Tipo, vocês já sabem o que vai acontecer, desde o começo do livro vocês já têm uma noção do que pode acontecer. E se tem um romance, vocês sabem que romance vai ser esse. Mas ao mesmo tempo parece que você não tem essa justificativa, mas você tem, como eu disse, pelo fator de tempo, de linearidade. Então é isso, ele é bem shakespeariano num sentido de não ser shakespeariano, mas, sabe, ele não é um dramalhão ou alguma coisa assim, mas ele tem muitas referências a Shakespeare, e ele me lembrou muito por conta esses prazeres, esses deleites, essas alegrias. Então vamos falar como prazeres, mas você encontra essa frase nesses 3 tipos, que é esses prazeres violentos têm fins violentos, e você tá nesse negócio do eu sinto prazer e o fim violento vai vir. E sabe? Porque
ele te dá essa sensação de que vai ter alguma coisa e de que você tá numa narrativa bem teatral e que você tá num universo muito fantástico, como o Sonho de uma Noite de Verão. E, tipo, meu, eu não posso nem falar nada porque Sonho de uma Noite de Verão é minha narrativa favorita, minha peça favorita do Shakespeare. E ele não tem nada a ver um com o outro, mas ele tem essa pegada de sonho que eu acho muito incrível. Eu acho que talvez seja o que mais me faz gostar de Sonho de uma Noite de Verão. E foi o que mais me fez gostar de O Circo da Noite. Foi essa pegada onírica. Então, você não vai entender muita coisa, mas você vai sentir muita coisa e daí fica a seu critério. Você não vai se conectar tão bem com os personagens, talvez, mas você vai se conectar com um personagem que é o próprio circo. E você vai se conectar com as coisas que acontecem por aí, você vai sentir dó, você vai sentir, putz, cara, que injustiça! Coitada da Isobel, mas ao mesmo tempo, coitada da Célia. Eu só não sinto dó do Marco. Responsabilidade efetiva. E é muito engraçado, né? Como isso tudo acontece, como tem uma conversinha ali no final que você fica tipo... Eu espero que vocês entendam que vocês são os filhos da puta. Cara, sem comentários, sem comentários. E eu achei incrível também, só um adendo, porque a Erin tem uma parte no final do livro que é basicamente você conhecendo a autora, essas coisas assim. E ela explica que ela não sabia como ela ia começar essa narrativa, sabe? Ela tava escrevendo um outro livro e calhou de ela não saber onde levar esse livro e os personagens desse livro foram jogados para um circo e de repente o circo tomou uma proporção tão grande que ela cancelou a história e fez o Circo da Noite. E é engraçado porque é isso que eu quero dizer com o circo é um personagem que você vai se afeiçoar. Porque o circo foi o personagem principal ali, entendeu? Ela criou o circo. A Célia, que é uma das primeiras personagens que a gente conhece, foi uma das últimas a ela perceber que existia. E eu achei muito genial isso, sabe? Tipo, que nem... Eu vi um anjo no mármore e eu fui esculpindo ele e libertar ele dali. Parece que foi isso, sabe? Eu vi um circo e do nada eu percebi que ele precisava de uma construção por trás. E quando eu vi, os personagens tinham brotado ali, entendeu? E eles tinham vida própria. Tanto que ela volta no livro pra reescrever alguns pedaços porque ela fala... Essa frase não condiz com a personalidade desse personagem. Só que ela mesma escreveu a frase, entendeu? E eu acho que é isso que é interessante, como o livro pra ela toma uma proporção tão grande, de o circo toma uma vida própria, que é essa sensação que a gente tem, sabe, de leitor, que o circo ele tem uma proporção fora do surreal, fora das 400 páginas. Ele tem uma proporção de sonho, uma proporção de quase quarta dimensão de sonho, sabe? E eu achei isso muito incrível. E eu acho que é isso, eu falei demais, meu Deus do céu, socorro. Se vocês gostaram, deem um like, lá. Me perdoem pelo comprimento do vídeo. Espero que vocês tenham ficado até aqui, mesmo que na velocidade 2. É isso, gente. Eu sou prolixa. E eu realmente não tinha muito como falar desse livro de outra forma, eu acho. Então... Na verdade, esse era um vídeo teste e eu acho que eu vou ficar com ele. Então é isso aí, galera. Muito obrigada, até a próxima e leiam. Inclusive, se vocês ainda estiverem aqui, acho que vocês não estão, mas se vocês estiverem e quiserem me dizer se vocês tiveram dó de alguém e do Marco, digam aí embaixo. É isso aí, tchau!